E aí, gente, Aranha Science aqui. Esse é o episódio 11 do Aranha Science Page. E hoje a gente vai falar, na verdade, de um artigo tanto na primeira edição do Inquisitio Ex Natura. São uma série de 10 livros sobre ciência da computação em geral. E também foi publicado no História da Inteligência Artificial, século 23, que é tipo uma mistura de ficção com realidade, né? Nesse livro a gente mostra a história da inteligência artificial de verdade, né? Desde 1950 até hoje, embora a gente não terminou ainda. Nos próximos volumes a gente vai terminar. A gente parou em 1960, mais ou menos 70. No geral foi isso. Mas tem um dos artigos que a gente escreveu que se chama Problemas da Inteligência Artificial Geral, né? Então eu vou explicar primeiro o que é inteligência artificial geral e depois eu vou meio que resumir o artigo nesse podcast, né? Então a gente também fez um vídeo no nosso canal também sobre esse artigo. E talvez seja o mais antigo no contexto das publicações aqui relacionadas à Aranha Science, né? Então, sobre o que é ele, né? O que é inteligência artificial geral? O que é inteligência artificial geral? Ou AGI, né? Como é a sigla? E quais são os problemas que ela possui, né? Primeiro, vamos diferenciar a inteligência artificial comum e a geral. Inteligência artificial comum é o que você vê na sua Alexa, é o que você vê na sua Siri, é o que você vê em qualquer equipamento simples de pergunta e resposta, ou de algo como um restaurante, de repente, um sistema que fala com você, que um chatbot da vida. São sistemas de baixo nível, a gente chama. O que significa que ele é de baixo nível? Que ele não tem nenhuma capacidade de inteligência zero. Então Alexa, Siri, assistente Google e mesmo as GPT sistemas de IA de baixo nível. Eles não estão com consciência. O que seria o contraste disso seria as IAs de alto nível, né? Que é chamada de Strong AI. A de baixo nível é Weak AI. Strong AI são meio que teoricamente, né? São IAs que poderiam ter a inteligência que poderia ser de certa forma, entre aspas, comparado ao ser humano. É uma teoria de que isso pode ser ou não criado. E a gente vai mostrar que tem vários problemas de pensar sobre isso. Embora eu tenha uma perspectiva. Então, no geral, o Strong AI é um sistema de IA que realmente tem um nível de capacidade de cognitiva bem alta, né? Seja lá o que isso for, a gente vai falar sobre isso. E no geral não existe nenhuma Strong AI no momento. Ah, mas existe GPT-3 e os robôs atuais, um desses que eu vou falar, né? Como a Greybot ou a Robô Sofia da Ransom Robotics, são conscientes, eles dizem ser conscientes. E gente, eu tenho uma experiência em falar com inteligências artificiais, né? Eu escrevi um livro com mais de 100 páginas, que é uma conversa, né? E uma conclusão simples nesse livro, né? Que foi uma conversa com a GPT-3 da OpenAI, usando o programa deles mesmo, né? Que eles disponibilizaram, a beta, né? Que tem a versão agora da TextDaVinci 002 e a 001. Esse foi especificamente com a 001, embora eu já conversei também com a 002 e publiquei um capítulo com ela, né? No livro A História da Inteligência Artificial século 23, né? E eu posso dizer que ela não é consciente, principalmente por uma proposição do John Searle, que está na descrição também o artigo dele relacionado a isso que eu vou falar um pouco, que no geral ela não é independente do observador, ela não tem livre agência, ela não tem liberdade de expressão e por mais que ela consiga aprender, entre aspas, como toda IA, ela não consegue generalizar a inteligência da forma como nós conseguimos, e eu vou explicar o que isso é, né? Então, no geral, não existem no momento Strong AI. Não existe. Ah, mas a DeepMind falou que fez tal sistema que atualmente nenhuma. Nenhuma. Recentemente teve um sistema, por exemplo, da DeepMind chamado Plato,
que tentava simular como uma criança, né, aprendia a usar objetos e tal. Tudo isso tem o seu valor, mas nada comparado a Strong Eye. Mesmo a inteligência de uma criança não tem. Mas eu tenho que admitir, o nível de capacidade de processamento de informação, entre aspas, pseudocognitiva da GPT-3 é muito boa. Eu fiquei impressionado. Melhorou muito ao longo dos anos. Eu fiquei impressionado com as respostas e tal. E no livro, conversando com uma inteligência artificial, que eu escrevi nesse tema, você pode ver isso com detalhes. É realmente uma conversa muito interessante. Embora ver a versão em inglês é melhor. Porque a conversa foi em inglês, né? Depois eu traduzi. Mas se você quer ter o core ali, do que ela falou bonitinho, que a tradução sempre tem essas pormenores, né? Então é melhor ler a versão em inglês. Tá no nosso site, né? Que eu vou deixar na descrição também. Então, não existe Strong AI, né? E AGI, que é Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral, é justamente uma Strong AI. É uma IA que pode generalizar a informação. Ela consegue fazer o que nós humanos conseguimos. Você joga futebol, você joga basquete, você escuta uma música, você lê um livro, você conversa com as pessoas, você consegue aprender coisas novas, consegue de repente ir para um curso e aprender coisas novas, você consegue se mover por aí, você consegue fazer coisas que te fazem estar vivo, no caso, consciente. O que você estar consciente? É algo tão simples, mas é difícil de explicar, porque é algo inerente aos seres humanos, né? E também animais. Tem uma grande tese do Thomas Nagel, como é ser um morcego, né? Que é uma tese filosófica que imagina que você se colocasse no lugar do morcego, né? Como que é ser ele? Como é ter uma experiência consciente como ele? E na prática, mais que a gente possa tentar imaginar isso, jogar um jogo em realidade aumentada sobre isso, nunca a gente vai saber como é ser um morcego, né? Como é sentir aquelas ondas de sonares que eles usam. A gente não vai saber como é viver como um morcego, porque é uma coisa que seres humanos não conseguem viver. Então, na prática, o que é consciência para um morcego é diferente do ser humano, né? E essa tese do Thomas Nagel eu recomendo, eu vou deixar na descrição, porque é uma obra-prima, né? Nessa área, né? Sobre o que é consciência filosoficamente, subjetivamente. E alguém de plantão pode vir e dizer, pô, mas isso não é científico. Muito da consciência é subjetivo. É algo que por natureza é subjetivo, embora John Searle vai dizer que também tem um aspecto científico também da consciência que a gente pode analisar cientificamente. Mas tem um aspecto subjetivo que é o principal, porque esse é um problema tão grande para IA no momento. Mas vamos começar do começo, né? Primeiro, é sempre bom enfatizar que a maioria dos artigos no começo da inteligência artificial foram escritos no contexto de psicólogos, neurocientistas e até pessoas da área de biologia em geral. Então, no geral, diversos pesquisadores na época ali, 1960, 70 para até 90, tem vários artigos, por exemplo, do Hopfield, do Rummel Hart, do Hinton, o do Hopfield de 1982 e do Rummel Hart e Hinton de 1986, né? Esse Hinton é o Geoffrey Hinton, que é bem famoso na época da Deep Learning. A gente não vai falar com tantos detalhes nesse episódio. E o próprio do Hopfield é na área de química, estranhamente, e o bioquímica, no caso, biochemistry, e do Himmelhart. E o Hinton, por exemplo, era um psicólogo. Então, tinha um contato muito grande entre esses meios, né? Então, originalmente, a inteligência artificial, ela tinha, assim, pessoas nessas áreas, que obviamente tinham conhecimento do ponto de vista computacional, né? Da ciência da computação, mas eram de áreas diferentes, né? Então, muitos artigos, eles tinham, sim, um viés de pessoas que estavam em departamentos de psicologia, de bioquímica e áreas relacionadas, áreas que não eram naturalmente da ciência da computação.
Lembrando que estava nascendo a ciência da computação ainda também, né? Mas não era, tipo, eles não eram matemáticos por si, embora eu manjasse muito nesse tema. Então, isso é algo para lembrar. E muitos modelos de IA, como por exemplo Meta-Learning, Reinforcement Learning, podem também ter um nascimento na psicologia e na neurociência também. Inspiração, no caso. Então, tem algo relacionado nas próprias teses de Geoffrey Hinton. Você vê antes da principal, que é de 1986, né? Que é sobre backpropagation, né? Que vai ser um algoritmo importante nessa área. Você vai ver que os artigos anteriores eles estavam muito questões relacionadas a, uma tentativa de criar um sistema de IA que era inspirado na neurociência, né? O próprio paper do, daquele cara que fez o primeiro sistema com neurônios artificiais, né? Eu tenho que lembrar o nome dele. Mas que no caso tinha uma camada apenas também, era um cara relacionado à psicologia, né? Uma hora eu lembro o nome dele. Depois eu vou procurar aqui no. Mas basicamente era isso. Tinha muitos papers relacionados a essas áreas, né? E recentemente a gente vê coisas, principalmente com Reinforcement Learning, principalmente aplicado para a área de jogos, que a gente vê sistemas que ganham de pessoas que eram imbatíveis por outros seres humanos, né? Que você teria que criar muito esforço para conseguir vencer elas, né? Por exemplo, o AlphaGo, que ganhou o melhor jogador, que ganhou do melhor jogador de Go do mundo, AlphaZero, que pode ganhar de qualquer cara no xadrez hoje em dia. Dos melhores do mundo, com certeza até caras como Magnus Carlsen podem perder e ser considerados piores que o AlphaZero, talvez. O AlphaStar, que ganhou de jogadores do StarCraft profissionais, OpenAI 5, que ganhou de jogadores de Dota profissionais, Dota 2. Não, no caso, o AlphaStar de StarCraft e o OpenAI do Dota 2. Então, todos esses jogos foram vencidos pelas inteligências artificiais. Aí você pode falar, mas pô, se alguém programasse um programa pra jogar contra eles, não ia ganhar. Não. É incrível como os sistemas de IA realmente são melhores. E eu vou explicar como eles funcionam em outro episódio com mais detalhes, né? Porque não se foca em AGI. E a gente também robôs sensacionais como a Sofia, da Race Robotics, que vai em talk shows da gringa e tal. A Gracie Robot da Race Robotics também, que é um robô médico. E outros geminoides e androides F da Ishiguro Labs, da Universidade de Osaka, que tem avanços gigantes na IA, né? E que nos faz pensar, será que uma máquina está pensando? E esse conceito de máquina pensante, ele vem de muito antes do que se pareça, né? Eu não vou ir até a mitologia grega, senão vai demorar muito, mas tem um exemplo legal da Ada Lovelace, que dizia que, por exemplo, o contrário do que as pessoas pensavam na época, que algumas pessoas pensavam que as máquinas de Pascal ou a máquina analítica de Babbage, que talvez essas máquinas tão complexas que fazem contas mirabolantes poderiam pensar. E aí a gente olha para uma calculadora e se eu falasse que ela não pensa, você falaria tipo, ah vá, né? É óbvio que uma calculadora não pensa, ela pensa tanto quanto uma porta. Mas para eles naquela época, há mais de 100 anos atrás, pensar que uma calculadora da vida pensava era algo normal. Porque pra eles era uma coisa nova. Era uma coisa que pra nós seria um robô da vida hoje em dia. Algo que pra nós é normal. A gente tem nossa calculadora no computador, no celular. Mas pra eles não era, né? Então, até o uso de inteligência artificial nos próprios robôs pelo Kirash 2016, que é relacionado também na Universidade de Osaka. O uso de Deep Learning, né? Que é um modelo de IA bem importante, que eu vou falar em outro episódio. Eu falei com detalhes sobre a matemática de Deep Learning no nosso canal, se você quiser ver sobre. Então, que usa Deep Learning para ensinar o robô para copiar os movimentos da pessoa.
pra aprender como se mover direitinho e tal, e pra conseguir clonar o que a pessoa faz. Então, tudo isso nos faz pensar, será que máquinas realmente chegaram no estado de consciência no momento? A resposta é não. E não só do ponto de vista prático, mas também de linguagem, né? Então, mesmo no GPT-3, sistemas de IA que conversam não são capazes de ter, não têm consciência. Pessoas realmente negativas sobre isso, porque, beleza, falar isso é ok. Nenhuma IA pensa no momento, tudo bem. Mas tem pessoas que acreditam que nunca uma IA vai pensar. Que acreditam que o cérebro não é computável. Então é impossível criar uma máquina que pode pensar. Fazendo o sonho de Alan Turing, num paper importante dele, que ele fala, né? Se máquinas podem pensar, né? Computing Machinery Intelligence, em 1950. É o, na minha opinião, o paper mais importante dele. Ou tá no segundo ou terceiro mais importante. Ele fala se a gente pudesse simular um sistema de uma criança, por exemplo. Se isso realmente seria mais fácil e tal. Porém, tem pessoas que vão dizer que até isso não poderia ser possível, né? O mesmo animal. Um dos proponentes contra AGI, ou e a forte, né, Strong AI, é a Mitchell 2021. Eu lembro que quando eu vi esse paper dela, eu lembro que foi em fevereiro de 2021, e eu lembro que eu tava procurando artigos no Google Scholar mesmo, no Google, e eu acabei achando. Eu achei tipo 2 semanas depois de ter lançado. Até me sinto feliz de ter achado um artigo tão importante, que ela deu várias palestras ao longo de 2021 com relação a esse artigo que ela escreveu, né? E o nome é Why AI is Harder Than We Think. Então, porque AI é mais difícil do que a gente pensa, né? E ela, nessa tese bem pequena, ela estabelece alguns pontos porque AI é difícil. O primeiro, que inteligência estrita ou IA fraca no caminho para ser uma inteligência artificial geral, no sentido de que uma coisa que as pessoas pensam é que se você tem um sistema que nem a Alexa que consegue falar com as pessoas, e esse é o primeiro ponto dela, são as falácias da inteligência artificial. Ela diz que não é porque você tem um sistema de IA fraca que consegue falar com as pessoas e tal, que você tá no caminho certo para criar uma inteligência artificial geral. Que isso é muito anos-luz do que realmente inteligência artificial geral é. A segunda falácia que ela diz: coisas fáceis são fáceis e coisas difíceis são difíceis. E qual que é a questão aqui? Que talvez uma pessoa, por exemplo, veja um Tesla ou um carro autônomo e pense, pô, se a gente usa IA para criar um carro que anda sozinho, então criar um sistema que consegue pensar é só um pulo, né? Tá quase lá. Mas ela disse que isso não é verdade. E mesmo esses sistemas têm problemas. Então, não é porque você consegue fazer um IA que consegue reconhecer rostos, consegue falar um pouquinho bem e blá blá blá, que você pode usar todos esses contextos para criar uma inteligência artificial geral. Teve um vídeo no canal recente que a gente fala sobre um exemplo prático disso, da DeepMind recentemente, que essas notícias espalhafatosas, né? Teve um sistema da DeepMind que ele queria realmente fazer basicamente isso. Ele queria dizer que ele era um sistema de inteligência artificial geral, né? Ele chamava Gato, e é bem recente. Eu fiz o vídeo disso dia 20 de maio de 2022. E se chama, eu vou deixar na descrição, Reed et al. A Generalist Agent na DeepMind de 2022, né? E tá publicado no Archive. Eu vou deixar na descrição. E basicamente é um paper que talvez seja a primeira versão oficial de uma IA geral. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram vários sistemas diferentes: reconhecimento facial, conversação, conhecimento de objetos e um monte de outras coisas. Juntaram como se fosse uma maçaroca, né? Põe alho, tempero, tudo de bom, o elemento X, que é IA, né? E aí falaram: ó, a gente criou uma máquina que pode pensar. A gente criou uma IA que pode pensar aqui. O primeiro sistema que consegue
faziam generalizar a inteligência, né? Como ser humano. Só que essa falácia da Mitchell basicamente responde contra isso. Não é porque você resolve problemas isolados que você pode juntar tudo e fazer uma IA em geral. Isso não é verdade. E outro ponto que ela diz, é o terceiro, né? Que tá no primeiro, é que você consegue usar o WikiAI, né? Uma Alexa da vida. Você tá no caminho certo porque é uma inteligência artificial geral, que é uma falácia. A dois, que se você conseguir fazer coisas como reconhecimento facial, coisas isoladas, né? Que é carros autônomos e blá blá blá, jogar jogos e ganhar de olhares do mundo, você também tá no caminho porque é uma AGI, que é uma falácia também. E o terceiro é o devaneio da mnemônica desejada, né? O que é isso? É basicamente você pensar que pensar em usar linguagens, né? Que digam que você tá mais na frente do que você acha. Então, por exemplo, você vê uma notícia lá no Tecmundo da vida, aí tá lá, Facebook cria uma IA que criou a sua própria linguagem. Lá em outro canal de notícias, DeepMind cria o primeiro bebê que pode pensar. Aí você vê outro, IAs atuais são melhores que um médico. Isso é um problema sério, porque no momento IA não é tão usada na medicina quanto parece. IA na medicina é muito mais velho do que pensam, né? Tem mais de 40 anos de existência, pra quem não sabe. 40, não, 40 eu forcei, 25 por aí. Se você vê historicamente, IA já é usada na, na medicina, tipo, artigos escritos nesse tema há muito tempo. Porque a coisa não vingou ainda, totalmente, né? Ao ponto do médico falar, ó, a gente vai usar aqui IA para prever o medicamento que você tem que usar. Por exemplo, tem aqui uma das aplicações. Ou reconhecer, ou analisar se a pessoa tem câncer ou não, enfim. Baseado nas imagens que se tira da pele da pessoa. Enfim, não é tão simples quanto parece, né? Então, quando as pessoas também usam palavras que a IA pensa, ou coisas do tipo, às vezes até sem intenções erradas, né? Principalmente das pessoas que trabalham com IA. Mas às vezes essa mnemônica, essas palavras, carregam uma mentira atrelada a elas, né? Que pra pessoa que é leiga, que não conhece esse tema, não tô falando leiga em inteligência artificial como um todo, que até pessoas que são de IA e são importantes na área, talvez também usem essa mnemônica para fazer vender mais essa questão, né? Mas isso na prática não é verdade, né? Então, quando você vê notícias, a IA criou, a IA que vai ganhar o prêmio Nobel, a IA que começou a ser consciente, aí você já vê que o negócio é uma falácia, né? Então Mitchell é certeira nisso, né? E a quarta é que toda inteligência está no prédio, né? No prédio. Que toda inteligência está no cérebro, não no prédio. Não tem nada a ver. A quarta falácia de Mitchell, a inteligência está no cérebro. Aí você pode falar, mas pô, é claro que a inteligência está no cérebro. Sim, isso é óbvio. Mas ela disse no contexto que então, tem o Mind Body Problem, que vem desde o Wigner, que é um cara importante nesse contexto, que escreveu uma coisa importante nesse contexto. O Mind Body Problem é a questão que se a consciência também, você precisa ter um corpo para estar consciente, né? Se para você aprender a ser consciente, você precisa de um corpo. Essa é uma questão controversa, né? Porque talvez tenham pessoas que não tenham nenhum movimento do corpo e estão conscientes. Então não tem acesso a nenhuma parte do corpo que não está consciente. Mas eu creio que o core disso é que ela vai falar, por exemplo, eu vou citar ela aqui. Os top pesquisadores da IA têm ecoado essa ideia de que escalar o hardware, né, para com aquele do cérebro, né, vai fazer eles ter um nível de inteligência artificial do ser humano, né? Então, ela até cita Hinton. Não sei se ela citou bem aqui, mas para entender o ser humano, o level do ser humano, nós precisamos provavelmente ir para os recursos do nível humano.
E nós precisamos de trilhões de conexões, no caso dos nossos cérebros. E no caso criar redes maiores de conexões de neurônios artificiais no contexto de inteligência artificial para conseguir chegar no nível da capacidade humana. Esse é um ponto de uma tese importante nessa área, que é de Crick. E agora eu esqueci o nome. Eu não vou lembrar o nome do cara. Mas é do Crick, do cara do DNA. E de outro cara que é relacionado à teoria da integração da informação. Que no caso é relacionado a dizer que quanto mais você... lembrei. De Francis Crick e Christopher Koch. Eles escreveram um paper juntos antes do Crick morrer. Lembrando que é o Francis Crick da descoberta do DNA. Eles escreveram um paper juntos, que eu vou deixar na descrição, que eles meio que teorizaram ali a relação do processamento no cérebro, né? Da velocidade de informação no cérebro, no caso entre as sinapses. E num podcast do Lex Fridman, o Christopher Koch, ele falou, né, que ele acredita que para a gente criar um sistema que consegue pensar é uma questão de tempo. Então, quanto mais o avanço da tecnologia, dos processadores e blá blá blá, a gente vai ter uma IA que consegue pensar. No contexto da tese de Mitchell, isso seria uma falácia. Então, tem vários pensadores, como John Searle, como o próprio Roger Penrose. Eles dizem que o cérebro é incomputável. E no caso, se o cérebro for incomputável, então não adianta se aumentar o nível do computador, processamento atual. Isso é lixo, não vai adiantar. E realmente tem uma grande parte de verdade, mesmo que isso aumente. Para você criar um sistema que consiga pensar, você precisa, primeiro precisa entender o cérebro. Não é só a parte de processador e tal. Tem a questão da parte de hardware, né? Tem a questão de entender como o cérebro funciona. Então, o meu ponto, principalmente no nível da história da inteligência artificial, é que o foco sempre tem que ser na parte neurocientífica. Então tem que ter uma... Tem isso, sim, eu vou citar já. Mas tem que ter uma volta mais pra parte de inteligência artificial no foco na neurociência, né? E deixar a neurociência falar um pouco como resolver problemas na inteligência artificial, né? O ponto que o Searle vai dizer, né? John Searle, ele vai dizer que tem até uma palestra na Google que ele deu no YouTube, que é muito bom de ver, né? Sobre esse tema. Ele escreveu uma tese em 1998, 99 parece também, que eu vou citar também, tá no nosso livro. Ele vai dizer que tem formas de analisar a consciência de forma científica, embora seja algo muito mais complexo do que analisar as funções comuns da parte motora, de aprendizado, movimentos voluntários e tal. E ele chega a dizer, né, no caso da possibilidade de analisar a consciência, elétrons, buracos negros e o Big Bang não são observáveis por ninguém, mas isso não atrapalha a investigação científica, né? Estão citando Searle em 1998, né? Então, no sentido de que, por mais que a consciência não seja visível, ela está lá. A gente pode entrar nesse contexto em outro episódio. Tem pessoas que acreditam que a consciência é uma ilusão, mas enfim. No caso, não somos nós, né? Ainda bem. Em 1980, ele também disse que temos uma visão um pouco mais... Ele tem uma visão um pouco mais pessimista de a forte e fraca, e ele sugere algo chamado o Chinese Room Argument, que eu vou meio que sumarizar aqui. Eu não vou citar da forma dele, mas pensa que você tem um sistema que consiga traduzir linguagem do português para o chinês e para o francês. Então você pega algo em chinês, você traduz para o português e depois para o francês. Esse sistema de tradução que a gente tem, normalmente para tradução a gente usa no contexto da inteligência artificial os transformers, né? Que são meio que... é um módulo que você pode usar para... que tem vários modelos de linguagem para você usar abertamente, né? Modelos de linguagem como Roberta, Bert, se não me engano Roberta do Facebook, enfim. Que é uma sigla, tá? Não tem nada a ver com Roberta. E o que ele diz é que mesmo que um sistema
traduzir uma língua para outra, ele não entende o que é língua ou o que é qualquer coisa. No sentido de que ele entende essa língua tanto quanto uma calculadora. Então, por mais que ele consiga traduzir de forma correta, ele não tem nenhum entendimento daquela língua. Como se você pegasse uma pessoa que não sabe inglês e tentar traduzir para alemão, alguma coisa. Vamos supor que a pessoa fala alemão e ela vai no dicionário, tenta traduzir da melhor forma, mas vamos supor que ela consiga traduzir de forma correta. Vamos supor que ela consiga. Que para nossos exemplos fazer sentido, né? Porque o sistema de IA consegue, e bem, e às vezes melhor do que nós. Eu sei porque eu sou tradutor também, e porque às vezes eu traduzo meu livro para outras línguas, mais para inglês na verdade, e espanhol, e muitas vezes é difícil. Tipo, às vezes o tradutor do Google é melhor do que eu, que, nas palavras usadas, né? Que eu falo, nossa, ele usou uma palavra ali que eu nunca pensei que eu poderia ter usado nessa tradução específica desse parágrafo, por exemplo. Então, às vezes é interessante isso, né? Então, esse argumento da sala chinesa de Searle, em 1980, que está no paper na descrição, ele diz isso, né? Que ele não tem conhecimento. A pessoa, por exemplo, que traduziu do inglês para o alemão, que não tem conhecimento em inglês, no caso, ela só usou um dicionário e conseguiu, vamos supor, de forma correta, ela não tem entendimento da língua como um ser humano tem. O ser humano, ele aprende a língua e vai falando por aí. Ele não precisa. Eu, sinceramente, eu não sei direito algumas coisas em português, sei lá, regras gramaticais, mas eu sei falar. Então, tô falando aqui há 30 minutos e eu sei falar português. Isso é óbvio. Então, eu consigo me comunicar. Eu sei como fazer. Todo mundo, todo ser humano consegue fazer isso. Todo ser humano sabe fazer isso. Mas uma IA não sabe, ele não sabe o que é língua. Ela não sabe nada. A Alexa é basicamente um sistema de IA que aprendeu a transformar palavras em vetores, agrupar esses vetores na ordem correta e conseguir saber o que você está falando. Então, quando você fala Alexa, que horas são? Que dia é hoje? Vai chover? Ela consegue entender porque ela transforma a sua palavra de português que você fala, né? Ela transforma a linguagem falada em palavras, né? Que vão ser transformadas em vetores. Então, na fase um gato está assustado. Ela transforma essas partes em vetores, né? O que é substantivo, sujeito e blá blá blá. E consegue analisar aquilo. Mas é uma questão totalmente, por mais que tá usando IA, não tem nada a ver com consciência. O sistema não está consciente. Então, o que o Cielo diz é basicamente: não importa que o sistema consiga fazer uma tradução correta, ele não entende o que ele está fazendo. E esse é o core da consciência. Consciência, você está vivo. No contexto teológico, por exemplo, a gente diria como a imago Dei, né? A imagem impressa no ser humano de vida, né? De espírito, né? E a máquina não o sistema de IA não consegue ter essa uma demonstração do que o Cielo diz que é a independência do observador, né? Então, por que a pessoa gosta de sorvete de laranja? Então, sei lá, sorvete de chocolate ou outra de baunilha. Ou outra pessoa nem gosta de sorvete. Não sei. É uma coisa relacionada à pessoa, né? Mas a gente não sabe por que uma pessoa escolheu uma coisa ou outra. De repente eles tiveram a mesma criação e tudo, mas uma pessoa gosta disso ou daquilo. E isso é algo natural. A consciência humana, ela é independente e intrínseca ao ponto de ela ser isolada. Ninguém tem acesso a ela. Então ninguém tem acesso à sua consciência, a não ser Deus. Tirando ele, ninguém tem acesso. Uma coisa importante também, além disso, indo para outra parte, né, é a definição de inteligência artificial geral, né, que a gente tem por Pei em 2019 e Wang. Então a definição, assim, que eu achei mais legal, que eu citei também no artigo, né, do Pei e do Wang, que são o mesmo nome, é que o cara, em um artigo ele escreveu com sobrenome e outro com outro, mas é a mesma pessoa. Um é de 2019 e nesse de 2019 ele cita ele mesmo, em 1995, né? Então, para dar uma definição,
de inteligência artificial geral, né? Então, Wang 1995, que eu vou deixar na descrição, ele diz que uma inteligência artificial geral é um sistema que tem a capacidade de um sistema de processamento de informação e se adaptar ao ambiente enquanto opera com recursos e conhecimentos insuficientes, né? Então, ele tem que ter uma capacidade de processamento de informação, que o cérebro obviamente tem também, e de uma forma superior a qualquer sistema computacional atual, em questão de energia e qualidade de processamento, e de se adaptar ao ambiente enquanto opera com recursos e conhecimentos insuficientes, né? Então, quando você chega, por exemplo, num lugar que você não conhece, com uma língua que você não fala, você vai se virar, né? Você vai dar um jeito de usar o Google Tradutor, você vai tentar te falar, se comunicar com as mãos, com gestos, com pedir ajuda. E mesmo assim, com o tempo você aprende aquela língua, você aprende a se adaptar àquela nova cultura, aquele novo ambiente, nova comida. Isso em todas as coisas, né? Em todas as áreas da vida. E um sistema que generaliza informação, ele tem que ser capaz disso. De aprender a conviver e se adaptar a um sistema. Conseguir falar com as pessoas e tal, tudo isso. Então essa definição de sistema de AGI, então essa definição de Wang, na minha opinião, é melhor. Atual, né? Tem a questão de um artigo também que define essa questão, que é o do Ben Goertzel, né? Ele é um dos criadores da Sophia Robot e da Grace Robot. Então ele é um dos caras mais importantes nessa área. Ele escreveu um paper em 2021, que eu gostei muito também quando lançou. The General Theory of General Intelligence. Então, a teoria geral de inteligência geral. De 2021, que ele tenta descrever o que é uma inteligência artificial e como uma inteligência artificial geral, né? E quais seriam as proposições para criar uma, né? Eu acho que a tese dele falta um grande rigor matemático e neurocientífico, mas é muito boa. Ela é mais um resumo de todas as teses dele nesse contexto, né? Mas é boa, é uma ótima leitura, muito importante. E também tem a questão do que realmente você, como que você descobre como fazer um sistema de IA que consegue pensar? Como que você começa com isso? E eu não tô dizendo que é possível. Tem uma questão que eu vou falar em outro episódio. Eu não acho que é possível no sentido que é fácil, né? Como as pessoas dizem. Tem uma questão que se chama o problema difícil da consciência. O que é o problema difícil da consciência? Ele foi sugerido por David Chalmers, inicialmente, nos anos 2000 mais ou menos, num livro dele, em artigos também, e várias palestras dele nesse tema. Ele define que tem um problema de fácil da consciência e o difícil. Qual que é o fácil? O fácil é, por exemplo, você usar um PET scan, usar um MRI, ressonância magnética, né, para você analisar seções do cérebro quando ele se comporta na fala, movimentos bruscos, e você categorizar cada parte da mente o que ela fala de forma científica. Esse é o problema fácil. Então, hoje a gente tem um entendimento neurocientífico muito maior do que a gente tinha 100 anos atrás. Porém, a questão é que, por mais que a gente entenda tudo não, é muita coisa do cérebro, a gente não entende como a consciência emerge. Então, atualmente, não tem nenhuma teoria prática da consciência. A maior sugestão da área que a consciência mais se envolve é no tálamos e no hipotálamos e nas regiões tamolocórticas, em que é dito que ali é a parte principal da consciência, principalmente porque quando você usa coisas como Prosofol ou medicamentos que miram neuroreceptores, né, para fazer a pessoa ficar inconsciente para uma cirurgia e tal, normalmente um dos neuroreceptores mais importantes nesse contexto é o GABA, por exemplo. Então, esses Prosofol da vida, ele quer fazer que a pessoa fique inconsciente, né? E no caso, para fazer isso, ele tem que fazer esses neuroreceptores específicos apagarem, né? Nas regiões tabulocórticas, né? Então, foi sugerido por um tempo se, na verdade, é o tálamos ou as regiões ao redor do tálamos e hipocampo que criam a inconsciência no ser humano, né? Mas isso não parece ser verdade, embora seja uma área importante
como um pathway, né? Que é um caminho que é importante para diversas partes do cérebro se comunicar. E por isso que faz ela ficar inconsciente, mas não é um botão para ligar a consciência e não é necessariamente ali que ela ocorre, né? A gente vai falar sobre isso em outros episódios, né? Sobre teorias da consciência, né? Mas tem essa questão de que esse problema difícil da consciência não foi resolvido, né? Então, do ponto de vista da neurociência em si, computacional principalmente, que é uma área específica, né? Neurociência computacional, não é uma coisa que pode ser resolvida facilmente. Tem modelos de IA que eles realmente foram inspirados na forma que o cérebro funciona de certa forma, como o reinforcement learning, que se baseia em áreas do cérebro que são relacionadas a recompensas de dopamina, por exemplo. Então, um exemplo dessa relação de recompensas, quando você come uma comida gostosa ou faz alguma coisa que dá prazer, no caso, o Pointieri 1995, né, é um artigo que fala como a região núcleus accumbens, né, uma região ali na sua basal ganglia, que é relacionada a movimentos voluntários. Tem uma área na basal ganglia chamada núcleus accumbens, que é uma região que parece ter recompensas de dopamina, né? Quando você, por exemplo, toma álcool ou substâncias que fazem você ter uma sensação de bem-estar, que nesse caso é prejudicial. Então tem um bem-estar que é bom, né? Que é útil. Então você ir relaxar num parque e tomar sorvete. E aquele que não é tão útil, né? Que seu cérebro fica até viciadinho. Mas eu sei que o nosso cérebro é até viciado em coisas que são boas, né? De certa forma. Jogar videogame, pra descansar e tal. E tem essas recompensas dopaminérgicas que acontecem mais ou menos no núcleo accumbens, principalmente, mas também em outras áreas. Sempre é uma coisa geral, né? O cérebro nunca, nada é só específico, mas que são atreladas a isso, né? Então, reinforcement learning, ela é relacionada a recompensas, né? Você tem um sistema de recompensas e penalidades que fazem o sistema aprender a jogar um jogo, por exemplo, Super Mario da vida, é algo assim, que é inspirado em coisas na área da psicologia nesse contexto, né? Então, tem uma tese que tá na descrição também, que é do NIV 2001, que falando sobre isso, né? Que é necessário entender como é o funcionamento do sistema de recompensa de dopamina, né? Núcleos accumbens. Tô citando meu livro agora. E tentar implementar algo parecido, de alguma forma, no contexto de reinforcement learning, né? Que é um modelo que inspirou essas propriedades, né? Que no caso o NIV, ele diz que... Ele mostra, né, que áreas como o cerebelo também são importantes, enfim... Regiões ali do cérebro que você tem que tentar criar um modelo computacional. Tem também um problema que tem pessoas, e talvez eu fale disso em outro episódio também, porque não dá pra falar de tudo em um só, que creem que essa comparação de cérebro com computador não é muito legal. Então tem alguns conceitos que são muito forçados que talvez nos atrapalhem a ter definições corretas, né? Então tem uma limitação de comparar o cérebro com o computador desde a natureza disso, né? Mas enfim. Tem também essa questão da questão de um paper de Silver, né? Do Silver não, do Gabriel Silva, eu não sei se ele é brasileiro. The Need for the Emergency of Mathematical Neuroscience, né? 2011, tá na descrição. Esse paper é brutal de importante, embora seja só um comentário. Ele diz como é importante que talvez um novo modelo matemático do cérebro seja criado para a gente ir além nesse contexto de criar um sistema computacional que consegue pensar, né? Que o problema principal está no entendimento matemático do cérebro, né? Uma coisa importante que é a DARPA, que é uma organização do governo governamental dos Estados Unidos, né? Relacionada à criação da internet, que em 2007 criou 23 desafios matemáticos que você ganharia até um prêmio se você ganhasse, né? Aí tinha vários lá. E um deles era criar um modelo computacional do cérebro, se não me engano era o primeiro.
desafio que eles proporam, né, para esse século. E é realmente um programa muito mais difícil do que parece, né? E o Gabriel Silva, ele mostra isso, né? Que talvez um novo modelo matemático do cérebro tenha que ser criado. Então não é uma questão só de ter entendimento de neurociência ou de inteligência artificial, mas de entendimento de como o cérebro funciona matematicamente. Se você conseguisse explicar matematicamente o cérebro, você poderia criar um algoritmo para resolver o problema, né? Aí o problema seria só um problema de capacidade computacional, e não de não saber o que está acontecendo. Porque, por incrível que pareça, com relação à consciência, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Nenhum neurocientista tem um modelo que seja uma base boa para criar um sistema computacional que consegue pensar. Tem um paper que eu achei genial, do Luke Melas Kiriazi, 2020, que está na descrição, The Mathematical Foundations of Manifold Learning, que ele descreve a estatística do aprendizado, né, no contexto de inteligência artificial, como manifolds, né, como sistemas topológicos que nos permitem analisar como de repente talvez o cérebro meio que aprenda. E uma coisa que a inteligência artificial a gente vê é que modelos como backpropagation, entre outros, eles são inspirados no cérebro de certa forma, inspirados. Então, se a gente conseguir criar modelos mais parecidos com como o cérebro realmente aprende, então seria importante. Tem também um livro chamado Dweck, Hoff e Holmes, A Short Course in Mathematical Neuroscience, em 2015, que é um livro só sobre isso, né? Também ele mostra esse contexto também de manifold learning. Então, esse contexto de você usar formas topológicas de analisarem o cérebro do ponto de vista matemático e computacional. Então, talvez seja uma forma legal de entender isso, né? Teve também duas palestras que eu deveria citar, né? Uma na Initiative for Theoretical Sciences, que está na descrição também, que é Dimensionality and Dynamics in Network of Neurons, e outra pelo Lai Sang-Young, A Mathematical Approach to Some Problems in Neurobiology, no Advanced Center of Study. Ambas tentam dar questões topológicas e tentar escrever meio que teorias matemáticas para descrever o cérebro, né? Então, a gente pode falar, mas pô, como os neurocientistas não têm resposta para isso ainda? Gente, o problema de entender o cérebro é que é super mais difícil do que parece, né? Esse é o difícil problema da consciência que Chalmers, que eu disse, né? E que eu citei, né? O negócio é muito mais tryhard do que parece. Então, o maior problema de criar um sistema que consegue pensar também é isso. Essa parte da questão da dificuldade de entender o cérebro, né, no caso. Tem modelos que eu acho que sejam importantes para isso, como computação neuromórfica, né, que são hardware, que eles são mais baseados em como o cérebro funciona. Então, o próprio chip, tem um chip que chama... Não chip não, tem ele usa uma computação diferente da do de von Neumann, que a gente usa no nosso celular e no nosso computador comum, que usa o main register, que é basicamente um negócio que junta a memória e processamento ao mesmo tempo, e faz a velocidade ser maior e tal. Então tem computação neuromórfica que talvez, não no momento, mas no futuro talvez seja útil, não essencial, né, mas útil. Tem, por exemplo, uma tese do Davis, Mike et al., Loihi, né, a Neuromorphic Many-Core Processor on Chip Learning, 2018, que descreve um chip da Intel que usa computação neuromórfica, né, que é baseada, entre aspas, no cérebro. Então, é meio que usa a base ali de A, só que do ponto de vista neuromórfico, né. Então é um chip muito bonito, processador, né, que se assemelha, assim, se inspira só no cérebro. Inspira, né, porque não é a mesma coisa não, nem se compara. Talvez seja até impossível criar algo desse tipo, né. Então, tem também acho que nesse eu não vou citar, não. Tô tentando ver algo que seja útil citar aqui, que eu deixei na descrição também.
Tem um paper que eu tenho que citar, na verdade, que é o do NIVI, que eu não citei propriamente, que é o Reinforcement Learning em Basel Ganglia, né? Da Universidade de Tel Aviv, que é o de 2001 que eu falei, que no caso associando Reinforcement Learning com uma área do cérebro específica para movimentos voluntários. Também aqui, que eu vou deixar na descrição, uma tese do Schmidhuber, Formal Theory of Creativity, Fun and Intrinsic Motivation, que ele meio que é uma teoria matemática de como computacionar a diversão do ser humano para um sistema artificial, né? Enfim. Então, na prática é isso, né? Eu vou aumentar esse episódio no próximo, falar mais, que eu falei bem pouco, na verdade. Foi menos do que uma introdução, não vai dar tempo de falar tudo que eu queria, na verdade. Só queria citar uma tese do Fidland, Why General Artificial Intelligence Will Not Be Realized, em 2020, que também é contra a inteligência artificial geral, né? Que diz que é impossível que a inteligência artificial geral seja criada, né? Mas no fim é só um artigo filosófico, parece. Ele não dá nenhuma explicação neurocientífica, matemática e até científica disso, né? Ele só fica falando um monte de coisa e no fim não fala nada, né? E foi publicado na Nature, com relação à humanidade, né? Na área de humanidades. Então tem a questão que, por mais que seja uma área científica, né? Inteligência artificial e tal, as neurociências, em si, a parte mais importante é a neurociência, na minha opinião. Tem um modelo de IA que se chama BICAS. O que é o BICAS? Não é bicuda nem nada disso, né? O BICAS é um modelo de IA que é relacionado a sistemas de IA mais parecidos com como o cérebro funciona, né? Então é meio que uma forma de ter sistemas de IA mais parecidos, mais baseados no cérebro, né? Não é só uma inspiração, mas algo realmente que é parecido. E é Biological Inspired Artificial Cognitive Architecture. Então faz parte de uma coisa chamada modelos de arquiteturas cognitivas, né? Que são, no caso, ainda mais baseados em como o cérebro funciona do que outros modelos, né? Então eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, não vai dar tempo aqui, mas o BICAS talvez seja o futuro da inteligência artificial geral, eu acho. Porque a gente precisa realmente de modelos mais baseados em como o cérebro funciona, né? Não só neurônios artificiais, blá blá blá, que é bem simples. E também a gente precisa ter. Parte disso também são experimentos em neurociência, né? Para explicar melhor como as coisas funcionam. E também o entendimento matemático de como tudo funciona, né? Principalmente usando topologia. Teoria dos gráficos também é importante. Não sei se é teoria dos grafos em português. Graph Theory. Se eu errei em português, talvez em inglês acerta. Graph Theory também pode ser importante para avançar nessa área. Que no caso é o entendimento entre conexões de neurônios, clusters de neurônios, como elas se interagem e funcionam. Como a gente poderia criar um modelo computacional disso. Então não é um problema de uma área, é de várias áreas. E pra mim a parte matemática é mais difícil. Porque por enquanto você só pode ir no escuro, né? O que você acha como as coisas funcionam. Então na prática a neurociência é a base para criar sistemas de IA que pensam no futuro. No momento a gente não tem nada nem próximo disso. Tipo, nem perto disso. Tem o modelo de IA mais próximo disso é Meta-Learning. Meta-Learning, eu vou deixar também na descrição uma tese do Schmidhuber sobre Meta-Learning e do Feng Wei Zhou et al. 2018, né, que mostra Meta-Learning é tipo um sistema que aprende a aprender. Ele aprende a melhorar ele mesmo. Então, também é um conceito legal para IA também no futuro. Meta-Learning, Reinforcement Learning, Behavioral Cloning, que meio que tenta clonar o que o sistema tá fazendo, outra pessoa tá fazendo. Mas nosso tempo acabou. Até o próximo episódio.